Olá pessoal, que a graça salvadora de Jesus Cristo venha estar comigo e com você neste dia. Meus amados irmãos, o mundo, a cada dia que passa, está com as suas dificuldades, porque tudo isso é cumprimento da Escritura de Deus. Nós temos visto aqui em nossa terra que, como o clima está modificado e tudo isso tem refletido na vida das pessoas. É interessante que este ano, aqui onde eu moro, nós quase não tivemos verão. E quem assolou e continua assolando são as chuvas. Então, nós sabemos que o fim está próximo de chegar. O povo tem sofrido por causa de todas essas coisas que têm acontecido no mundo. A fome, a peste, não é verdade? Infelizmente, as profecias de Deus, elas não falam que aqui na terra as coisas vão melhorar. E em relação à espiritualidade, à fé, fala também a palavra de Deus sobre essas coisas. E o apóstolo Paulo, um servo do Senhor, ele vem relatando em uma de suas cartas que escreveu para o seu filho Timóteo. Timóteo, a mãe era judia e o pai pagão. Pela mãe e avó, ele conhecia bem as escrituras hebraicas. Então, Timóteo foi instruído primeiramente pela sua mãe e pela sua avó, porque infelizmente o pai era pagão. E Paulo, quando o conhece, vê que ele é um jovem de excelência para poder fazer a obra do Senhor. E no meados de 64 ali, Paulo escreve essa carta para Timóteo. E ele diz no capítulo 3 de 2 Timóteo o seguinte: sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, tempos difíceis, porque haverá homens amantes de si mesmos. Será que o mundo está assim, meu irmão? Avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pai e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus, tendo a aparência de piedade, mas negando a eficácia, destes afastaste. Então, o apóstolo Paulo vem explicando tete a tete para Timóteo, para reconhecer naquela época e hoje nós, na nossa época. Porque o apóstolo Paulo fala que é para os fins, né, dos tempos. Então ele diz mais assim no versículo 6: porque deste número são os que introduzem pelas casas e levam cativa mulheres nécias
carregadas de pecados, com a mente fraca, né, irmãos? Levadas de várias consciências, que aprendem sempre e nunca podem chegar ao conhecimento da verdade. É como Janes e Jambres resistiram a Moisés, assim também estes resistiram à verdade, sendo homens corruptos de entendimento e réprobos quanto à fé. Não irão, porém, avante, porque todos serão manifesto, e o seu desvario, como também o foi o daqueles. Então o apóstolo Paulo vem dizendo que nos últimos tempos haveria toda sorte errônea de pessoas que não quer a palavra de Deus. Mas eles não querem a palavra de Deus, mas eles vivem dentro de uma espiritualidade que não é a lei de Deus. E com isso consegue carregar as pessoas e levar as pessoas para o mais profundo abismo. Quando o apóstolo Paulo ele está dizendo de Janes e Jambres, ele está dizendo lá no Egito Antigo, porque no Egito Antigo as artes místicas eram muito poderosas. Os egípcios eram um povo evoluído na magia, nos poderes ocultos. Mas quando Moisés e Arão chegaram com o poder de Deus, os olhos do povo foram abertos. Janes e Jambres são dois magos, sacerdotes, sábios do Egito. Quando Moisés chegou, mas Arão, a palavra de Deus diz que Moisés pediu que Arão jogasse a vara no chão. E a vara se tornou em serpente, e aqueles que estavam ali ficaram admirados com o poder de Deus. Só que esses dois elementos aqui, Janes e Jambres, também fizeram a mesma coisa. E isso acabou invalidando um pouco o poder daquele momento ali. Mas a Bíblia diz que a cobra, a serpente de Moisés e Arão, engoliram as serpentes de Janes e Jambres. Depois vieram os outros acontecimentos das pragas do Egito. Você lembra? E Deus foi mostrando cada vez mais poder que eles não puderam conseguir manifestar também. Então nós estou dizendo, meus irmãos, que assim como o apóstolo Paulo está dizendo, que nos últimos dias haverá homens e mulheres que farão muitas proezas, falarão palavras bonitas da palavra de Deus, transformações grandes, mas não quer dizer que eles são servos autênticos e verdadeiros de Deus. Então, como nós vamos descobrir essas coisas? É só pelo Espírito Santo de Deus e pela obra redentora. O apóstolo Paulo está dizendo que nos últimos dias vão vir pessoas com peles de ovelhas, mas na verdade são verdadeiros lobos. Nós temos visto isso, meus irmãos? É claro que nós temos visto. Pessoas no mundo todo se refletem dizendo que é a imagem de Cristo ou é o Cristo, mas nós sabemos que Jesus também falou isso. A primeira coisa que Jesus falou sobre nas suas profecias finais, ele falou, olha, cuidado com que ninguém vos engane, e que assim seja, meus irmãos, que ninguém vos engane. Assim o apóstolo Paulo disse para Timóteo naquela época, assim também Deus fala para nós na nossa época. O apóstolo Paulo, antes do apóstolo Paulo, Jesus falou para os discípulos que ninguém vos engane. Depois o apóstolo Paulo falou para Timóteo, destes afastastes, no versículo 5. E depois, mais para frente, né, ele fala para nós também, né, que entrariam lobos devoradores, que não cuidariam do rebanho, só viriam para exterminar o rebanho. Então, meus amados irmãos, que nós venhamos estar bem ligados com as coisas que acontecem ao nosso redor.
Porque o servo de Deus que está buscando a salvação, ele está sempre ligado com as coisas de Deus. Meus amados irmãos, este mundo aqui, ele é passageiro. Esse mundo aqui, ele não vai ficar para semente. As únicas coisas que vão ficar é quando nós estivermos junto ao Pai. Então, as tentações que você passa, as lutas, às vezes financeira, ou às vezes nem financeira, às vezes você tem uma boa condição financeira, tudo isso vai passar. As dores que você tem passado nesta terra, os falsos mestres, os falsos profetas, eles vão passar. Mas o máximo de pessoas que eles conseguirem levar com eles, eles vão querer levar. Meus irmãos, Deus existe e Deus é verdadeiro. Deus, ele não é um Deus que é só aqui no papel. Nós sabemos que o nosso Deus existe. Esses dias eu estava estudando um pouco sobre o corpo humano e nós sabemos que os pulmões, ele é um órgão que uma parte ele é maior e numa outra parte ele é menor. E essa parte que é menor é onde fica o coração, onde o coração se encaixa. E você vê como é a perfeição de Deus quando criou o corpo humano. Deus fez as coisas todas perfeitas, meus irmãos, para que nós pudéssemos viver. Então, como dizer que Deus não existe? Deus existe. E aparentemente as pessoas acham que Deus não está cuidando desta terra. Deus está cuidando desta terra. Assim como Deus está vendo cada falso profeta na terra, cada falso mestre que fica enganando as pessoas. Mas a hora do julgamento vai chegar. Assim como Janes e Jambres, lá em Êxodo capítulo 7, versículo 11 em diante, eram homens que estavam copiando aquilo que aparentemente Deus estava fazendo. Eles viram com os olhos dele a grandeza de Deus. Assim todos esses homens que são falsos mestres verão o poder de Deus. O apóstolo Paulo, ele sofreu muito, mas Timóteo com os falsos mestres. Porque eles enganavam as pessoas na época ali de Timóteo. E na nossa época também não está diferente. Mas Timóteo venceu as batalhas necessárias. O apóstolo Paulo também venceu. Porque essa vida aqui não tem moleza para ninguém, não é verdade? Mas os homens de Deus, as mulheres de Deus da época venceram. E nós também que estamos aqui, vamos vencer através da palavra de Deus. Então, meus amados irmãos, nos fins dos tempos, virão muitos falsos profetas, muita corrupção vem, mas nós devemos estar alicerçados na palavra de Deus. Não deixe que ninguém engane você. Tome cuidado com os falsos profetas que se levantam. Tome cuidado com todos aqueles que querem destruir a sua comunhão. Você e eu não devemos seguir homens, devemos seguir a Deus. E a melhor forma de conhecer a Deus é através da sua palavra, é através de buscar Ele de todo o coração. Meus amados irmãos, que Deus te abençoe, que Deus te ilumine, que Deus fortaleça o teu coração em todas as áreas que você necessita sobreviver nessa terra, que Deus abra as comportas do céu para te abençoar. É isso que eu desejo tanto para você quanto para mim, e que ninguém poderá nos resistir todos os dias da nossa vida. Por quê? Porque nós temos a palavra de Deus. Que assim seja. No nome de Jesus, que Deus te abençoe, que Deus te ilumine, que assim seja. Amém e amém.